Mas, olha, obrigado por tudo. Agora eu quero pedir socorro. Doutor Luciano Santoro, me socorra, pelo amor de Deus. Venha falar de direito. Boa noite! Boa noite, pessoal! Pessoal, que alegria estar aqui, imensa. Vocês não têm a ideia de como é maravilhoso sair de São Paulo e vir para Pernambuco. Aqui é maravilhoso. Cadê o Raulison? Vem para cá. Fuja não, fuja não. Eu queria te agradecer. Você faz a gente passar pelas melhores emoções. Eu digo isso, tenho certeza que em nome de todos os palestrantes, de todos que subiram aqui essa tribuna. Aqui, em Pernambuco, não tem puxada de pé. Aqui, um levanta o outro. Um coloca o outro mais para cima. Não se pisa nesse palco sem estar emocionado. Porque vocês... E eu me permiti chamar todos de vocês, vocês já devem ter percebido que eu gosto de chamar pelo nome. Eu não sei o que vocês colocam na mamadeira das crianças. Porque nessa terra de poeta, todo mundo tem uma memória que eu fico impressionado como é que consegue lembrar de tanta coisa. É fácil decorar poema. Difícil é que nem seu Raulison, que conhece o nome de cada uma dessas pessoas aqui e chama pelo nome e sobrenome. Vocês deixam a gente completamente emocionado com uma acolhida que não tem igual no país. Tenho certeza que a acolhida do povo pernambucano é a melhor. E sempre que convidarem, é com maior honra que eu e a Juliana vamos estar aqui para prestigiar. Raulison. Se me permitir acrescentar nos agradecimentos, vocês são lição de humanidade, de profissionalismo, e mais do que nunca, pessoal, de esforço. Nós ficamos muito gratos de estar aqui e honrados com o convite. Num pós-pandemia ou durante uma pandemia, nós estamos aqui numa janela de sobrevivência, não é? Depois de uma luta mundial contra um vírus que vem, não vem, muda, enfim. Estamos aqui aproveitando um momento único de união, de calor humano, e mais do que nunca, de troca de experiências. E ficamos muito honrados de estar aqui, dividindo com vocês a nossa história, o nosso trabalho, e mais do que nunca, aprendendo com vocês. Vocês já são nossos colegas, amigos do coração, não é, Luciano? É. E eu queria aproveitar, Raulison, para dizer o seguinte. Uma frase muito conhecida de Gandhi. O dinheiro faz homens ricos. O conhecimento faz homens sábios. Mas você sabe o que faz mesmo um grande homem? O que faz um grande homem é a humildade. E o Raulison é a personificação da humildade. Esse cara é gigante. Ele é grande demais. E quando eu falo que ele é gigante, que ele é grande, ele não é grande apenas e tão somente por ser um baita de um advogado criminalista. Ele é grande porque ele cria essa união entre as pessoas. E acima de tudo, porque ele é um grande pai. Vejam os meninos como estão, né? Vejam o sucesso de cada um deles e como ele incentiva. Então, meu querido, é um prazer chamá-lo de amigo em tão pouco tempo, e por isso que eu fiz questão de pedir um bottom. Eu tenho orgulho de pertencer agora à sua seara de amigos, meu caro. Mais do que nunca, orgulho de ser criminalista. Pessoal, bom, não quis nem ensaiar com a Juliana absolutamente nada. Nós estamos juntos há 20 anos.
Podia falar pro Will, hein? Tá atrasado, às vezes é um aviso de Deus. Se quiser, Will, eu falo por 4 horas seguidas. E a gente entrega o teatro. Dá um toque aí que a gente resolve. Não, brincadeira, pessoal. E não quis ensaiar porque a Ju é minha companheira de tudo, de sempre, de vida, com uma grande história. E principalmente porque hoje eu não vim falar de direito com vocês. O Rolison me pediu para falar de um outro tema. Então, Rolison, hoje, eu e a Juliana, eu resolvi gastar umas fichas que eu tenho e trouxe 3 convidados a mais que você vai ver durante a apresentação. A gente trouxe na mala mais gente com a gente. Então, se tinham 30 palestrantes, nós teremos 33. 33. Porque eu acho que você vai gostar desses caras. O que a gente vai falar hoje com vocês? Nós vamos falar de... Relacionamento da advocacia e a mídia. Alguém aprendeu isso na faculdade? Vocês viram isso? Ninguém viu isso. Não tem isso. Na verdade, eu gosto de conduzir e está aqui o pessoal de Vitória de Santo Antão. Muitíssimo obrigado pela acolhida em Vitória. Estão lá em cima, aos queridos. Eu sempre, quando faço essas apresentações, eu e a Juliana, a gente traz alguns pilares. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês alguns pilares, eu e a Juliana, que nós consideramos importantíssimos neste relacionamento entre mídia e advocacia. Nós hoje vamos falar apenas e tão somente, não vou entrar, e olha que bom, Rolison, depois de tantos e tantos e tantos palestrantes maravilhosos, advogados, promotores, juízes, desembargadores, eu não vou precisar falar de direito. Que alívio. Eu posso falar. Estamos aliviados. De relacionamento. Mas isso só um pra parêntese. Esse relacionamento é muito difícil. Não é? Esse relacionamento é difícil, mas tem que ser bem construído. É tão fácil a gente falar, né? Ah, é tudo para acusação e nada para defesa. Legal, e o que você fez para mudar isso? O que você fez para que o seu ponto de vista refletisse no processo? O que você fez para que a sua... Alguém passa para mim o primeiro slide? A sua estratégia desse certo. Este é o primeiro ponto que nós vamos falar. Tudo envolve estratégia. Estratégia. Mas estratégia de quê? Pessoal, foi falado aqui um pouquinho de mídia também. Afinal de contas, o sangue vende mais notícia, dá mais ibope, não é? O sangue, a tristeza, a tragédia. O trabalho de vocês, advogados criminalistas, é extremamente árduo de mostrar o lado, não é, da defesa, do acusado, mostrar que lá do outro lado tem outra história. Não é? E vocês sentem isso na pele todo santo dia. A gente nada contra a correnteza, especialmente da mídia, porque a mídia hoje, ainda mais com a internet, ela é extremamente veloz. E aí, o que vocês fazem, como o Luciano comentou, para que a estratégia de vocês esteja refletida, noticiada naquele jornal, não é? Naquele site, naquela rede social? Então, porque estamos aqui no evento de júri, né? A nossa grande preocupação aqui, quando eu falo relacionamento da mídia com a advocacia, é principalmente perante o tribunal do júri. Nós levaremos o julgamento para 7 pessoas do povo. São 7. Júri que no ano que vem completam 200 anos nesse país. E eu espero que a gente repita um outro Sala Secreta no dia 18 de junho de 2022, quando nós completaremos 200 anos do palco mais legal do judiciário. Que me perdoe o pessoal do civil, mas penal é muito mais legal. Então, pessoal, na verdade, o que a gente está pensando? Tudo é uma grande criação de empatia. Tudo é a questão do conhecimento do jurado quando do julgamento. E da possibilidade desse jurado, amanhã, se colocar naquela situação do réu para julgá-lo. Para julgar o réu como ele merece, pelo que ele fez ou não fez. E é isso que precisa ser esclarecido. A gente vai trazer nosso primeiro convidado aqui, e eu peço para colocar o próximo vídeo, por favor, e aí a gente vai conversar mais um pouquinho de estratégia. Olá, doutor Luciano, olá, meus caros. Obrigado pelo convite. Quero começar essa conversa rápida com 2 exemplos que aconteceram essa semana aqui em São Paulo. Um rapaz foi arrastado, algemado a uma moto por um policial militar. Nós acompanhamos esse caso aqui.
E aí, durante a produção dessa matéria, nós encontramos duas dificuldades, e as duas para encontrar os defensores. Nós demoramos para conseguir falar com os advogados que defendiam um rapaz. É um rapaz que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Só que as coisas se misturaram porque havia ali uma possibilidade de crime de tortura e de abuso policial. E também não conseguimos falar com o advogado do próprio policial, porque não havia nenhum registro no boletim de ocorrência, nenhuma indicação de quem seria o defensor. Um outro caso foi uma investigação da Polícia Civil sobre loteamentos clandestinos. Nós acompanhamos uma operação em que a polícia prendeu em flagrante 30 pessoas, apreendeu 20 caminhões, 4 máquinas, e entre essas pessoas estavam os donos dos caminhões, motoristas e os coordenadores desses loteamentos clandestinos. Eram aterros que estavam sendo formados aqui em São Paulo. Durante todo o dia nós não conseguimos falar com os defensores de nenhum dos presos em flagrante. E nós tivemos que dar nos jornais que nós não tínhamos conseguido contato com a defesa de nenhum deles. Isso atrapalha, por quê? Vou dar o exemplo da produção de uma reportagem. Quando a gente mostra uma denúncia, uma informação, uma prisão, a gente tem que procurar sempre o outro lado. É o lado ético de quem faz uma reportagem completa. E se vocês observarem a produção dessa matéria, vocês vão perceber que ela começa sempre com a denúncia, com as vítimas, com os fatos que aconteceram e, na maioria das vezes, termina com a palavra da defesa, porque é a palavra que vai marcar mais. Toda reportagem, ela começa com um fato importante e termina com um fato importante. E sempre a última palavra sendo da defesa, isso faz com que as pessoas assimilem o que vai acontecer com elas, com as pessoas suspeitas e acusadas. Esse é um lado do contato do advogado com os jornalistas. O outro lado é o apoio do advogado. Já cobri muitos casos em que os advogados, mesmo defendendo pessoas que são acusadas ou suspeitas na matéria, colaboram, passam informações. Há casos em que os advogados até me avisaram quando seriam as audiências dos clientes deles, mesmo sabendo que nós íamos acompanhar e que provavelmente os clientes seriam condenados. E ao lado social dos advogados. Há pouco tempo nós tivemos um caso aqui de 3 crianças que foram mortas durante um incêndio. Os corpos ficaram no IML durante 3 meses, porque as crianças eram bolivianas e o Instituto de Criminalística aqui de São Paulo não conseguia confirmar a identidade delas por DNA. Isso demorou 3 meses. As famílias não podiam enterrar essas crianças. E aí nos procuraram para que a gente denunciasse essa demora. Assim que nós colocamos no ar esse problema, 2 semanas depois, os corpos das crianças foram identificados e as famílias puderam enterrar os filhos depois de uma longa espera. E tudo aconteceu porque a advogada fez esse trabalho de nos procurar, de procurar a imprensa. Eu dei esses 3 exemplos para demonstrar o quanto é importante o contato dos advogados com os jornalistas, para que as matérias sejam feitas de forma correta e de forma ética, e que o trabalho seja mostrado com a defesa das pessoas que são acompanhadas por vocês. Espero ter colaborado aí com o encontro dos amigos. Um grande abraço. Aí, pessoal, para vocês verem, né? Na verdade, o César, ele gravou para vocês. A Globo veio aqui, viu, Rolison? Trouxemos a Globo. Não pode passar em nenhum outro canal. Fica só aqui entre a gente, porque aqui é secreto. Tivemos que fazer um tratozinho. Aqui é secreto. Pessoal, Aqui é sala secreta. na verdade, o que o César está colocando pra gente? É muito fácil, eu sempre falo isso em todas as minhas palestras, quem já ouviu sabe, eu sempre falo, notícia boa não vem de jornal. É verdade. Isso é um fato. Eu sei disso, eu vivo isso sempre, em vários casos. Em diversos casos. Não só da Elise, do Robinho, em diversos casos. Quando a notícia é favorável, ela é positiva, ela não rende, não vira. Mas não dá para a gente ficar só lamentando. E a gente não pode fugir da imprensa. A gente tem que trazer a imprensa para o nosso lado. Nós temos que ser, em primeiro lugar, estratégicos, cirúrgicos. Tanto e tanto vocês ouviram aqui de técnica. Júri se tornou técnica. É técnica, não é mais quem mais grita mais alto. Não.
O júri hoje ele é técnico, ele é ciência. É uma informação que você traga, um elemento que faça você conseguir convencer com o seu argumento, mas não é qualquer argumento. Tem que ser um argumento com base em ciência. Quando a gente levou para o júri da Elise um gráfico em 3D, uma mídia em 3D, hoje em dia todo mundo faz vídeo 3D para júri, isso aí já... Mas lá em 2016... Ninguém fazia. Ninguém fazia. Eu não lembro de ninguém fazendo isso. Por quê? Porque tudo aquilo era com base em ciência. Eu não preciso gritar. Eu não preciso me ajoelhar, eu não preciso nada disso. Eu preciso, sim, que aquele jurado entenda que o que eu estou passando reflete conhecimento. E conhecimento, sim, é igual autoridade. Grito, coisa é igual poder. Isso as pessoas não gostam. Ninguém gosta de ser mandado a fazer uma coisa. As pessoas gostam de se convencer. E melhor ainda, se a conclusão partir do próprio jurado do que você levando a ele. Para isso, a mídia pode nos ajudar. Veja o que o César Galvão falou. Como é que começa e como é que termina uma reportagem, Ju? Com fatos, não é? Com argumentos. Então, um fato importante é noticiado no início e a última palavra que a mídia busca é a da defesa, para trazer a versão da defesa. Não é assim que funciona no tribunal também? Vejam, pessoal, no tribunal do júri, os jurados são pessoas do povo, são leigos. É um grande desafio ir à plenária do júri, isso nós sentimos na pele, tentando traduzir juridiquês, não é? Naquela discussão toda técnica jurídica, para pessoas do povo. E essas pessoas elas já chegam com a mentalidade formada pelas notícias que elas têm acesso na mídia. Então, a mídia é um veículo muito importante antes da plenária do júri, para que vocês possam trabalhar as informações e fazer chegar a sua estratégia, e aí nós vamos falar um pouquinho mais, não é também para falar tudo, não é? Tem que ser estratégico, cirúrgico, como o Luciano falou, não vai abrindo o bico, adiantando seus argumentos, mas usem a comunicação para chegar nos jurados de maneira indireta. Não, então, e aí, recebeu um caso lá de São Paulo, um caso bem interessante, bem legal o caso. Em São Paulo ficou reconhecido, a acusação era de que a nossa agora cliente, não era a nossa cliente antes, mas agora a nossa cliente, teria matado o tal do Rei do Morango. E aí foi uma baita notícia lá, coisa e tal, na época, do assassinato, né, do tal Rei do Morango. Rei do Morango porque, na verdade, ele era um grande produtor de morango do país. E aí, era uma jovem, bonita, de 25 anos, casada com um rapaz muito mais velho, da roça, e todo mundo achava que ela matou o cara por quê? Por interesse. Money, money, money. Por dinheiro. Sempre assim. E aí, revivendo o processo dela, olhando o que tinha acontecido, me deparo com algumas reportagens. Aí eu olhei para ela e falei, Samará, por que você deu entrevista? Ah, porque o advogado mandou. Falei, então já começou errado. Por que você deu a entrevista? Qual era o objetivo seu ou do advogado quando vocês deram a entrevista? A entrevista pode ser positiva ou pode ser negativa? Pararam para pensar antes de fazer isso? Veja, é importante que vocês parem sempre estrategicamente. Ah, esse jornalista extremamente importante, não sei se vocês conhecem, é um dos principais nomes do Jornal Nacional. Repórter absurdamente conhecido. Quando eu entrego uma informação para ele, mando um WhatsApp para ele, falo, César, eu tenho este material, te interessa? Qual que é o objetivo quando vocês fazem isso? Traduzindo num caso que todos vocês aqui que estão me assistindo conheceram, que é o caso da Elise. Quando eu pedi para o Roberto Cabrini, ele queria uma entrevista com a minha cliente, eu não podia dar, eu tenho que ser estratégico. Só um parênteses, o mundo queria uma entrevista com ela. Nós falamos não... Para todo mundo. Para todo mundo. Mas quando a gente pediu para ele, falou, César, Roberto, eu não tenho, Cabrini, eu não tenho como te dar isso que você quer. Mas olha que material interessante que eu tenho. Ele pegou aquele material e fez todo um programa jornalístico sobre prostituição de luxo em São Paulo. Peguei aquilo, guardei no bolso,
Conheço o promotor, conheço o assistente de acusação. Tinha certeza que eles não iam ter visto o SBT. Não iam assistir SBT. Não iam ter visto. E guardei para o júri, quietinho, lá comigo. Sabendo que eu ia usar no júri depois. E usei no júri. E de repente, quando eu passo a reportagem, o promotor olha para mim e fala: você está falando que ele, a vítima, é essa pessoa? Eu falei: eu não estou falando nada, quem está falando é o Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, pessoal. Eu sou Luciano, o cara é o Roberto Cabrini. O cara, vejam, entendam. Roberto Cabrini, também jornalista global, também um cara extremamente respeitado. Aos olhos dos jurados, é um cara que possui autoridade. Autoridade por ter credibilidade. E é isso que vocês têm que parar e pensar. Estratégia. Sejam estratégicos. Mas não é só isso não, né, Ju? Acho que eles não entenderam só o que o Roberto Cabrini ajudou a provar. Ajudou a provar que a vítima, no caso, naquele mês do crime, tinha avaliado 18 garotas de programa. Esse dado não estava na investigação, não estava de maneira formal. E o Luciano usou a mídia como um instrumento indireto para produzir prova pessoal. Vejam que brilhantismo de estratégia, utilizando um excelente relacionamento com a mídia. Agora, passa o próximo slide, por favor. Estratégia não adianta nada se você não entender o segundo pilar. E quando eu falo em segundo pilar, são pilares interligados. Sim, todos coexistem concomitantemente. Quais são os interesses envolvidos? E aqui eu botei no singular de propósito, porque tem um que vai sobressair. Quais são os interesses? Todos têm interesses ali. Todos têm interesse. Inclusive Todos. você é advogado, não é? Você é advogado, quer sair Nós ali, temos né? interesses. Vamos sair ali no marketing, né? Querendo ou não, é legal, não é? Sair no Jornal Nacional, no Fantástico, coisa e tal. Eu acho legal pra caramba. Eu, quando me formei, eu sonhava em sair no Fantástico. Sonhava da entrevista pro Fantástico. Adorava isso. Era algo que eu queria. Só que o que vem primeiro, Luciano? Só que antes de todos os outros interesses envolvidos, interesse do advogado, você tem a legitimidade de seu interesse pessoal. Não está errado. Você tem o interesse da acusação, você tem o interesse do poder judiciário, o interesse da vítima. Da sociedade, de receber a informação. Agora, o que deve nortear o seu trabalho é um único interesse. E qual que é esse interesse? É aquele ligado ao seu cliente. O cliente vem em primeiro lugar. O cliente é a razão do nosso trabalho. Sempre. O cliente é o primeiro. Então, parem, reflitam e pensem. Peraí. Vale a pena eu ser o fato importante ao final daquela matéria? E você só vai saber isso se a sua resposta for: é importante para quem? Para o meu cliente. Interessa para o meu cliente. Ou não interessa para o meu cliente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na nossa ética profissional, no interesse do cliente e da defesa dele em primeiro lugar. Passa o próximo convidado para a gente. Passa o vídeo, por favor. Meu nome é Ulisses Campbell, eu sou jornalista há 25 anos e sempre atuei nas redações na posição de repórter, cobrindo grandes tragédias, crimes de repercussão, política e fazendo investigação de modo geral. Para o exercício da minha profissão, eu preciso de fontes. A maioria delas é formada por advogados, com quem estreitei laços de confiança. Às vezes, a nossa relação fica estremecida. Mas, como diz aquele velho ditado, uma mão lava a outra, e as duas juntas lavam o rosto. Não sei se vocês conhecem o Ulisses. Volta um slide, por favor. Ulisses Campbell, um dos principais jornalistas da mídia escrita do país, durante anos da revista Veja, agora da revista Época, já teve na Isto É. Escritor
escritor, ele tem 2 livros bastante conhecidos. Um deles, a razão dele falar que a relação fica estremecida, a Juliana passou um final de semana brigando com esse rapaz. Vocês acham que a gente faz só social com o jornalista? A gente briga também, mas a gente tem que saber brigar com o jornalista. Afinal de contas, ele não pode virar o nosso inimigo. Ele tem a caneta na mão, ele tem o veículo de comunicação na mão, ele tem o poder na mídia na mão. Agora, se você tiver que ponderar, e por diversas vezes isso vai acontecer, comigo aconteceu isso diversas vezes, em diversos casos, entre agir ou não agir, o fiel seu da balança é o cliente. Para a defesa do seu processo, para aquilo que você estrategicamente está pensando para amanhã. O que é importante fazer hoje? Por isso que a doutora Fernanda falou tão bem aqui. Desculpa, o processo não começa numa plenária. Principalmente em casos de repercussão. Quanto maior a repercussão do caso, quanto maior o interesse social e o interesse da sociedade tem que ser, sim, ponderado. E isso que eu estou falando vale tanto para a advocacia quanto vale para o Ministério Público. Vale para todo mundo. Você está ponderando os interesses envolvidos. Maior a necessidade de você começar a atuar antes. No caso Ioki, no caso da Elise Matsunaga, é muito mais fácil, gente. Eu costumo falar isso sempre. 1000 vezes mais fácil. Eu tive 4 anos e meio para preparar o caso. 4 anos e meio mexendo em provas. 4 anos e meio trazendo pessoas com a gente. 4 anos e meio pensando em estratégia. Em como levar a informação e criar a empatia com os jurados. Isso é importante. Pessoal, Elise já chegou na plenária condenada por anos e anos e anos de mídia sangrenta. E foi um grande desafio. Aliás, o Luciano, ele não tem só esse caso de repercussão, nosso escritório tem vários, e todos sob o patrocínio do Luciano. Antes da Elise, tivemos outros casos. O Luciano sempre sopesou como lidar com a mídia de maneira produtiva, não é? De maneira proveitosa para a defesa do cliente, mas, ao mesmo tempo, construindo laços de lealdade com esses repórteres, com esses editores, com esses produtores. Luciano tem, e eu também, uma agenda no celular preciosíssima. Não é à toa que nós trouxemos na mala conosco aqui o depoimento de repórteres e jornalistas de peso. Essa lealdade se constrói com o tempo, porque nós também não atrapalhamos o trabalho deles. Vocês viram o César Galvão falando? Não consegui falar com o advogado. A última palavra que nós queremos dar enquanto comunicadores é a da defesa. Então, não percam essa oportunidade. Agora, se na sua estratégia você não puder falar, se você perceber que vai ser ruim para o seu cliente, Luciano é um especialista nisso. Barganhe, negocie com os jornalistas. Eu não posso te dar isso hoje, mas eu vou te dar outro furo. Eu vou te dar outra informação. Ou eu vou dar para um veículo um pedaço da informação e a outra parte, outro furo, eu dou para outro veículo, porque aí fica todo mundo feliz conosco, advogados, e nós construímos, ao longo do tempo, um relacionamento de troca, um relacionamento construtivo para ambos os lados. Nós temos que ter a mídia do nosso lado. A gente não pode sentir que o repórter é predatório, que o repórter é prejudicial ao nosso trabalho. Pelo contrário. Agora, é um grande desafio, porque vocês, advogados criminalistas, lidam com clientes acusados que nem sempre a história é bonita de se contar, não é? Nós vivemos isso com a Elise. A história dela é muito difícil de se contar. É muito difícil de se abordar. Então, um grande trabalho que foi construído ao longo desses anos é de lealdade com os repórteres. Passa o próximo vídeo, por favor. Olá, meu nome é Thaís Nunes, eu sou jornalista investigativa, documentarista e pesquisadora para produtos de audiovisual. Na minha opinião, nós jornalistas e vocês advogados temos algo em comum, que é a vontade de fazer justiça, é uma necessidade que nos move. E é exatamente essa necessidade que faz com que essa relação
jornalista, advogado, possa dar bons frutos. Eu não acredito numa justiça que fique só no papel. Na minha opinião, o ciclo completo da justiça é quando a sociedade tem a oportunidade de saber e discutir sobre um determinado tema. Toda a minha carreira, são 15 anos de jornalismo, eu não tenho exemplo melhor para dar do que a minha boa relação com os advogados, queridos amigos e competentíssimos, Dr. Luciano Santoro e doutora Juliana Fincati. Foi graças a essa relação de confiança construída durante anos que nós pudemos fazer o documentário Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, dar certo e acontecer. Esse documentário, que foi a primeira produção brasileira da Netflix Brasil na área de séries documentais, foi assunto não só aqui, mas no mundo todo. E para além da audiência, o que me dá muito orgulho é que esse produto do audiovisual fez com que a sociedade discutisse sobre outros temas além do assassinato do Marcos Matsunaga, como porte de arma de fogo, como relacionamentos abusivos, como a maneira com a qual a justiça trata as mulheres. Isso só foi possível graças a essa confiança estabelecida entre Luciano, Juliana e eu. Por isso que é tão importante que nós, jornalistas, estejamos sempre próximos aos profissionais da advocacia. Eu tenho muito respeito, muita admiração pelos advogados e eu vou contar um segredo, mas fica só entre a gente. Se eu não fosse jornalista, certamente eu seria advogada. Trabalharia na área criminal, é claro, né? Tchau, tchau. Um beijo. Essa é uma grande parceira, uma grande amiga, uma grande profissional da comunicação, que, acima de tudo, como ela bem disse, coloca a justiça na frente da informação. Entendam. Existe um denominador comum. Todos nós aqui, independente se você é promotor, se você é juiz, se você é advogado, todos nós contribuímos, todos nós atuamos todos os dias em prol da realização da justiça. É isso que nos move. Só que não é só para a gente. Sabe quem corre atrás da justiça também? Os bons jornalistas, os bons profissionais da comunicação. Tem muita porcaria também. Teve jornalista, editor de uma das maiores revistas do país, que eu tive que botar correndo para fora do meu escritório. E vou fazer isso sempre que o interesse do meu cliente for superior ao que ele estiver me pedindo. Sempre. Tanto que eu tive que botar ele correndo para fora do escritório, eu não dou entrevista para esse órgão de imprensa e eles que explodam. Se eu não tenho eles, eu tenho outros. E assim a gente vai construindo o nosso relacionamento com pessoas éticas, com pessoas corretas. Pessoas competentes. Competentes como nós temos que ser e eles também. E todos atrás do mesmo ideal. Qual é o ideal? O ideal de justiça. Se você explicar para o jornalista o porquê que aquele acusado é inocente, quais são as provas que você tem a demonstrar que a acusação está errada, esse jornalista vai dar a matéria. Pode ser que ele não dê os 15 minutos que ele daria para a acusação, mas você vai ter uns 2 e feche a matéria com aquele fato importante, com aquilo que é necessário. No próprio caso da Samara, o jornalista recebeu um vídeo de uma outra pessoa confessando o fato. Olha que bacana, e ele deu. Porque o cara foi ético, o cara foi correto. É isso que a gente precisa. Construir pontes, construir relacionamentos. Quando vocês estão num evento como esse, com 460 colegas, vocês estão construindo relacionamento. Isso que é importante. Todo. 460 colegas do Brasil todo. Nós temos pessoas que vieram aqui de mais longe do que nós viemos. Esse é o mérito desse evento, Dr. Hollister. Agora, temos também, já chegou aqui o nosso xerife do tempo aqui, temos também que tomar muito cuidado, Hollister. Eu falei para eles nós temos que ser estrategistas, nós falamos para eles que o interesse sempre é do cliente, nós falamos de lealdade, mas nunca esqueça o dever de proteção, de cuidado. Vocês têm que cuidar do cliente de vocês e do trabalho de vocês. Então, o Luciano comentou aqui
que eu gastei aí um sábado e um domingo discutindo com o Ulysses Campbell, porque ele escreveu um livro, uma biografia não autorizada sobre a Elise Matsunaga. E eu, como advogada, tenho informações a respeito da minha cliente que eu vi no livro dele que estavam erradas, aliás, né, do briefing que ele nos divulgou. E aí eu falei, não, vamos fazer uma videoconferência, vamos discutir a relação, que você está dando informação errada, meu caro. Vai ser ruim para você. Porque, afinal de contas, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Já não é assim por aí? Imaginem aí num veículo de comunicação hoje poderoso como é a internet, como é um livro aí de abrangência nacional. Mas vamos passar esse próximo vídeo? Passa pra gente. No dia seguinte, 2 diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo. Bora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Não sei como que ele tá. E aí, menina? Tudo bem? Uma nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava, ele mandava sempre dizendo que se eu amasse, era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. O Fantástico consultou um perito criminal para identificar quem está falando. A voz seria do advogado Mário Sérgio de Oliveira, que você vê abraçado a Suzane, à direita na tela. Mário Sérgio estava na casa durante o segundo encontro. Pessoal, eu não vou entrar na seara do que foi conversado, combinado? Veja, cada caso, nós temos uma estratégia diferente e depende do advogado que está conduzindo. Você não tem ideia de quantas pessoas já falaram, teria feito teu caso diferente. Eu sei. Da mesma forma que nós temos 200 milhões de técnicos de futebol, nós temos 1 milhão de advogados no país. Cada um acha que pode ser mais competente que você e está tudo bem. Faz parte, pessoal, é normal. Está tudo bem. Todo mundo. No caso da Samara, desse do Rainha do Morango, do Rei do Morango, tenho certeza que a doutora Mirella falaria pra gente, pede a clemência, homem, pede a clemência. O doutor Piancó falaria o quê para mim? Olha o laudo! Não é? Viria aqui, não sei cadê o Gregório, mas viria aqui o Gregório falaria, ali o Gregório. Olha o poder! Então a gente tem que tomar cuidado, lógico. Cada um sabe a melhor estratégia. O que a gente quer passar com esse vídeo? Tomem cuidado. Prestem atenção. E vejam, eu já caí numa dessa. Passa o próximo vídeo. Bota aí. Ó, lembrei. Hoje é o dia que você vai contar a tua história pra tua filha. É só você ser verdadeira. Fala a sua verdade, pronto. Sem ficar tensa, vai. Hoje é dia bom. Essa era uma conversa de camarim. Eu estava sentado, ela estava se maquiando, a Ju estava comigo nessa conversa, que a voz dela não saiu. Era uma conversa de camarim. Pessoal, às vezes a gente, sabe, a gente abre um pouco, a gente baixa a guarda. Não baixe. O que eu recomendo para vocês? Não baixem a guarda. Colocou o microfone, chegou com uma câmera perto de vocês, está gravando. Presuma que está gravando. Piorou. Chegou com o celular perto de vocês, sabe que é repórter, que é mídia, vai gravar. Tem que tomar cuidado. Agora, lógico, né, que o doutor Sérgio, que ganhou a medalha aqui, falou, meu telefone está à disposição, se quiser ouvir minhas conversas, fica à vontade. Está à disposição. Eu sei o que orienta para minha cliente. Eu sei quando também. Eu falo. Sim. Tá tudo bem. Quer colocar? Mas eles fazem isso, vejam, eles fazem isso. Eles estão montando o set, você está chegando para trabalhar, seu cliente acabou de sentar na cadeira, já estava gravando. Pessoal, esse é o quarto dos pilares. Cuidado sempre. E esse cuidado
vale para todos. Todos os atores do processo. Todos. Todos devem pensar. Então, se eu posso deixar, se eu e a Juliana, a gente pode deixar aqui um conselho para vocês, tentem observar esses 4 pilares. Estratégia, interesse, lealdade e, por fim, proteção. E só para complementar, para proteger o seu cliente, você vai usar da lealdade e daquela relação de confiança que você construiu com o repórter, com aquele profissional da mídia do seu meio, do seu relacionamento. Quando você lê aquela reportagem maldita no UOL, no G1, você fala, puxa vida, né? Saiu só sangue a respeito do meu caso, ou só mentira, ou só coisa errada. Você vai ter aí a ferramenta de ligar para aquele jornalista que você construiu um bom relacionamento e falar, corrige isso agora. E é assim que a gente trabalha. Porque a gente também não está imune a sofrer aquela edição maliciosa, seja da entrevista, não é? Seja do texto. A edição, porque a gente combina às vezes as coisas com os nossos repórteres, com os jornalistas que nós conhecemos, só que eles têm um chefe, eles têm um editor em cima deles. Eles têm um produtor. E aí isso fica um pouco fora do controle. Não tem como controlar o que a mídia vai divulgar. Mas com um bom relacionamento, você, pós-publicação, pode fazer uso aí dos seus bons contatos para corrigir informações equivocadas. E nós já conseguimos várias vezes, não é, Luciano? Agora mesmo, faz um mês, pouco atrás, numa operação em São Paulo complicada, meu cliente tinha sido condenado a 97 anos, depois o processo foi anulado pelo 212 lá no STF, pela primeira turma, em uma votação por maioria do STF de 3-2. Quer dizer, uma votação bem apertada, bem apertada mesmo, um processo dificílimo. Eles tinham sido condenados, o meu cliente a 97 anos, o pai dele a 70 e poucos anos. E quando deram a notícia no G1, lá da região de Sorocaba, que é onde tramita o processo, de que realmente eles tinham sido condenados e ia ter de novo julgamento, não coloca a informação de que o processo foi anulado. Pouco importa os 97 anos, aquilo lá não existe mais. É um ato jurídico inexistente. Foi embora. Você precisa corrigir. Para isso, é relacionamento. Você liga para o teu amigo do G1, você liga para o diretor, você liga para fulano. Você manda aquele WhatsApp e fala, pô, corrige aí. E a gente porque consegue. É importante. Né? Sim. Isso é importante porque você cria um laço que ele sabe que você está falando a verdade e que aquela informação é importante, é necessária. Agora, o último dos slides, se puder colocar... Tem um casamento para acontecer, a noiva vai ficar brava com a gente. O último dos slides Eu quero comer um docinho nesse casamento aí. Alguém coloca o slide para mim? O próximo. Mais um slide, por favor. Pessoal, eu tinha dito para vocês, né, que meu sonho era dar uma entrevista pro Fantástico. Puta, eu tinha esse sonho quando me formei em 2000. 20 anos já, Ju. Realizou rapidamente. Luciano tem entrevistas de Fantástico. Luciano é meu orgulho. A gente se conheceu no 4º ano da faculdade. E ele, pela competência dele, pela dedicação, já chegou no Fantástico, logo depois capa de Veja, depois no Fantástico de novo, aí no Jornal Nacional, enfim. E com isso ele aprendeu a lidar com a mídia de maneira extremamente produtiva. E quando você já galgou todos os degraus e já está lá em cima, a gente sempre quer mais. Mas a gente não esqueceu daqueles 4 pilares que nós falamos aqui. E o pessoal comenta com a gente, até no aeroporto, viu? Fazendo check-in, vindo para cá. Eu conheço você da série! Né? A gente fica de máscara lá, todo disfarçado, a paisana, a pessoa conhece você. Bom, é bastante interessante que as pessoas falam, que sorte você pegar esse caso, hein? Que sorte, hein? Será que caiu do céu, galera? Vocês acham que as coisas caem assim do céu? Conta um pouco, Lu. Às vezes a pessoa acha que você só estava ali no lugar certo, ou que é sorte. Sorte de ter aparecido aquilo ali, tomara a Deus que amanhã eu tenha a mesma sorte. Façam acontecer. Raulson deu lição de vida aqui, aliás, não só o Raulson, muitas pessoas, o Raulson, o Romãozinho, todos aqui, que sou bom aqui, vocês têm uma história para contar. Não, e tem uma vitória para contar. Tem uma vitória tem uma realização para contar. Vejam, tudo, como diria Nelson Mandela, tudo é considerado impossível até acontecer. E como diria já Steve Jobs, cada sonho
que você deixa passar é um pedaço do futuro que deixa de existir. Corram atrás do seu sonho. Nós fizemos acontecer essa série. Ela não existia. A Netflix nem sabia que ela queria o produto. A gente também não sabia que a gente queria um smartphone, não era isso? Agora, com a série, nós esperamos ter aberto o caminho para todos vocês, todos, porque nós provamos com essa série que é sim possível fazermos no Brasil um documentário de crime real com qualidade, com investimento, com história para contar. E com abrangência mundial. Que eles contaram? Eles contaram a história dos dois lados, que é como tem que ser. As pessoas costumam olhar para mim e falar: Luciano, você humanizou a Elise. O que eu contei no júri? Contou a história de vida dela. Eu contei o documentário. Para o júri, eu levei o documentário. A diferença era, quem conhecia essa história? 7 jurados, que julgaram a minha cliente. Alguns jornalistas bravos que estavam resistindo lá no 8º dia de julgamento, também 8 dias ninguém merece. Eu fui contar isso 10 horas da noite do domingo. Ou seja, era tarde demais. E meia dúzia na plateia, a maior parte da meia dúzia que estava na plateia, ainda eu que tinha levado. Então, pessoal, ninguém conhecia. A gente não foi humanizar, a gente foi fazer. E esse documentário foi para 189 países, ficou no top 10 do mundo de documentários por uma semana e no top 10 Brasil de tudo que era mais visto na Netflix por 14 dias. Contando, pessoal, tanto a versão da acusação, isso eu me orgulho muito de dizer, não é um documentário feito, idealizado por nós, eu, a Ju e a Thaís, que vocês viram no vídeo, a repórter do SBT Brasil, uma pequena gênio, a menina realmente ela tem é super extraordinária, extremamente competente, idealizado no nosso escritório, mas com a certeza de que temos que falar a verdade sempre, e deixe as pessoas julgarem, as pessoas tirarem as suas próprias conclusões, ou de acordo com a acusação, que teve amplo espaço. Aliás, eu até fiquei meio bravo com o Gustavo, da produtora lá da Boutique, porque eu falei, pô, tem mais tempo do promotor do que de mim falando. Eu que te dei o produto, caramba. Mas faz parte, pessoal, faz parte. Metade para acusação, metade para defesa, contra os dois lados. Concluam o que quiserem, mas contem a versão da defesa, que só não tinha sido contada antes por questão de estratégia. Eu precisava surpreender jurados neste caso, mas era este caso. Eu espero, a Juliana espera, e eu tenho certeza que é um consenso entre nós, que nós tenhamos outras produções de crimes reais. Aliás, Ju, fiquei sabendo que essa mesma produtora que fez o da Elise resolveu fazer o documentário de um caso que teve de esquartejamento lá em São Paulo, bem antes, no final dos anos 2000, ali, comecinho. Outro aluno do Luciano, complicado. Não conta! É muito complicado, 2 alunos esquartejados, gente. Era um médico chamado Jorge Fará. Não sei se vocês já ouviram falar desse médico. Vai ter o documentário dele agora, né, sobre o caso dele. É o médico que ele acabou esquartejando uma paciente. É um caso, tomou uma repercussão bem grande. É mais uma porta aberta para a defesa. Não precisava ter falado que o Fará foi meu aluno também, né? 2 alunos esquartejadores é complicado. Foi depois de cumprir a pena, né? Tem essa ressalva. Mas o que é importante, pessoal, em primeiro lugar, que vocês tenham consciência de que o trabalho de nós advogados é tão relevante para a sociedade que vira história, que marca a história. E nesse caso, marca a história mundial, inclusive do cinema. Tá? Nós estamos aqui em N línguas e em 190 países ao mesmo tempo. Foi um lançamento mundial e simultâneo. E as pessoas perguntam, qual foi a estratégia aí? Qual foi o interesse do cliente? Ela só quer aparecer. Ai, vocês humanizaram a Elise. Ai, vocês romantizaram a história. Pessoal, nada disso. Aqui, eu, como advogada civilista, quero contar para vocês que tem um grande porquê por trás de tudo isso.
Não é vaidade do advogado, afinal de contas, a gente até deixou a acusação participar. Mas o mais importante, vocês viram o Luciano falando? Esse documentário é para a filha da Elise. É uma maneira que a gente encontrou, nós aqui pensando, a Elise queria escrever um livro para a filha dela, para contar, depois dela cumprir a pena, a história dela, a versão dela. A confissão da Elise não foi porque ela queria redução de pena. A confissão da Elise foi para a filha dela, para que a filha dela soubesse que saiu da boca dela a versão dos fatos que foi provada na plenária. O grande desafio do Luciano foi provar na plenária a versão da confissão. E esse documentário, se vocês repararem, ele mostra quem é a Elise, qual a história dela, qual a história da família dela, quais as circunstâncias do crime, o pai da criança, a vítima, enfim. E aí nós vivemos aí com a ameaça de que essa criança seja levada para fora do Brasil, afinal de contas, né, está com os avós paternos que têm muito dinheiro, vão levá-la para o Japão. Então, esse documentário está na rede agora, em japonês, em inglês, em francês, em alemão, o que for, para que essa menina possa um dia assistir e fazer o seu próprio juízo de valor. Bom, então, pessoal, nós, advogados, temos esse papel de levar a verdade de maneira de que as famílias possam se reconciliar após uma tragédia. Eu espero que vocês entendam. Que se nós dois, num escritório pequenininho de São Paulo, desse tamaninho, chegamos lá, vocês também têm casos para contar. Às vezes mais legais, mais interessantes, só não foram contados. Então, entendam, todos vocês estão com as portas abertas, porque essa é a nova forma de jornalismo no país. E eu espero que vocês gostem. E eu não podia encerrar, eu e a Juliana aqui, sem dizer uma coisa para vocês, que é o que nos une enquanto criminalistas, mas agora puxando a sardinha para o nosso lado, viu, Raulson? O sentimento de justiça por ter conseguido a absolvição de um inocente não é superado, pessoal, por 1000 condenações de culpados. É a beleza indescritível da nossa profissão. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Minha gente, eu tive a honra de conhecer o Dr. Luciano Santoro através da Ceana de Vitória, aqui meus cumprimentos a ele. E eu fui lá, eu disse, doutor, não é fácil defender uma mulher que esquartejou um cara, que estava envolvido numa venda de uma empresa por 2 bilhões de reais. Agora, difícil mesmo é vir dar palestra em Vitória. E ele foi para Vitória, depois foi para São Paulo, está aqui com a gente hoje. Ele está gastando do bolso para estar aqui conosco. Está aqui colaborando, ajudando. E é um homem que vocês observam, estava ali caladinho. Desde ontem que ele está aqui. Eu digo, eita, meu Deus, o doutor Luciano vai ficar com o pescoço doendo. Doutor, com ele dela eu não tive muita pena não, mas a doutora Ju eu tive. Mas tá bom, eu sou ruim desse negócio. Quem é? Venha.